Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Gente, antes de eu seguir aqui com o noticiário, eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação que ocorre sempre, todos os dias, nas nossas cidades, e a gente precisa muito da solidariedade das pessoas para que esse problema seja superado. O negócio é o seguinte, eu tenho recebido aqui ao longo dos últimos dias vários pedidos de famílias que necessitam de doação de sangue para os seus entes internados em hospitais aqui de Campinas. Não foi só uma mensagem, não, recebi muitas mensagens dessas pessoas. Então eu faço um apelo aqui para você que tem boa saúde, tem entre 18 e 60 anos, tem boas condições físicas acima de tudo e pode prestar esse gesto de solidariedade, que procure o Hemocentro mais próximo, procure o Hemocentro da Unicamp, procure o Hemocentro do Hospital Irmãos Penteado aqui em Campinas, Casa de Saúde, enfim, procure os hospitais e doe sangue. A doação de sangue salva vidas e você pode ajudar a salvar vidas. Se você nunca doou, vai lá, tenta descobrir como é que faz, né? Não fica com medo, porque assim não dói, né? Uma doação é tranquila e além disso você sai de lá com acompanhamento médico sobre o seu sangue, são feitos testes, isso é muito importante às vezes também para a sua saúde. Salve vidas, doe sangue, faça a sua parte, é um apelo que eu faço aqui aos meus amigos que acompanham o Brasil Urgente, para que a gente possa, acima de tudo, né, dar a chance a outras pessoas. E é um gesto tão simples, né? Um gesto tão simples. De repente seu sangue pode fazer o coração de outra pessoa bater mais forte, essa pessoa pode voltar a ter a alegria de viver, não é verdade? Olha, 5 homens foram presos em um desmanche aqui em Campinas. A quadrilha, os caras ganhavam uma baita de uma grana. Outro dia nós mostramos aqui que tem bandido levando de R$1.000, R$1.500 até R$8.000, se for uma caminhonete encomendada, né? Por veículo levado a desmanches que vendem peças roubadas. Não é isso? Nesse caso que nós vamos mostrar agora, que a Eliette Zanotti vai trazer pra gente, a quadrilha ganhava em média R$150 por carro desmontado. Sabe quanto tempo demora para desmontar um carro, Marcão? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos já não tem mais nem cheiro de carro roubado. Isso aí é praticamente por hora, viu? São 30 carros roubados por dia aqui em Campinas, você vê o dinheirão que essa máfia do carro roubado não dá, né? Deixa eu ver a reportagem da Eliette Zanotti. Estava com o Wilson, Eliette, hoje cedo, não é isso? A Eliette Zanotti e o Wilson Esmanhoto, meu amigo. Tá aqui, ó. Olho na notícia. A polícia chegou até o barracão no Jardim Campos Elíseos por meio do rastreador desse carro roubado ontem à noite em Sumaré. Os PMs perceberam uma ação suspeita e invadiram o local. 2 veículos estavam sendo desmanchados. Nós tivemos informações que um veículo Uno havia sido produto de furto ontem na cidade de Sumaré. E esse veículo estava rodando aqui próximo da Avenida Paula Provenço Sobrinho. E o monitoramento acusava que o veículo estava na Avenida Paula Provenço Sobrinho 774. Fomos nesse endereço e nesse endereço dá os fundos para esse barracão que aqui estamos. E no momento que a gente estava verificando o barracão, apareceu um indivíduo tentando evadir-se pelo fundo. 5 homens foram presos em flagrante por receptação. 3 deles já têm passagens pela polícia. O que chamou a atenção dos policiais foi o sistema de monitoramento. 2 câmeras foram instaladas em pontos estratégicos para vigiar o quarteirão. Dentro do local, do barracão, a gente verificou que tem 2 câmeras, uma que filma a rua Orlando Silva e outra que filma a Avenida Paula Provenço Sobrinho. E também ali dentro existe uma estufa. Ela está bem acolchoada, tudo. Eles colocam o veículo lá para poder usar de serra, usar de outros instrumentos que fazem barulho e assim os vizinhos não perceberem. A movimentação no local já havia despertado desconfiança dos vizinhos. Tivemos informações pelos vizinhos que aqui funcionava de cerca de 5 a 8 meses. Eles estavam aqui nesse local. E eles trabalhavam das 7 da manhã até as 11. Recebiam R$30 por carro que eles picavam e trabalhavam em equipe. Na verdade, eles estavam bem organizados. Você está achando isso aí muito, né? Você viu lá a quantidade de gente detida, os carros desmontados. Eu repito aqui, para um cara desmontar um carro desse aí, é 20, 30 minutos e não sobra mais peça sobre peça, para fazer aqui um trocadilho com a expressão pedra sobre pedra. Não sobe peça sobre peça, somem com tudo. Sabe o que eles fazem com a placa, Marcão? Eles derretem a placa, usam um maçarico lá para não deixar
nenhum vestígio. Os documentos dos carros, a mesma coisa. Se tiver documento, pertences pessoais, desmontam, não, queimam com maçarico, né, ou fazem uma fogueira ali mesmo para sumir com os indícios. Ah, bando de vagabundo, né? Safado. Uma quadrilha que rouba em média 30 carros por dia. Não essa especificamente. Todos eles, né? Essas quadrilhas, esses grupos. 30 carros por dia só em Campinas. Fora Hortolândia, Sumaré, Jundiaí, Valinhos. Fora outras cidades que também sofrem com esse mesmo problema. E olha, o que tem acontecido? Carros têm sido roubados em outras cidades da região metropolitana e trazidos para serem desmontados aqui em Campinas. Ou então, como nesse caso aí, o carro foi roubado em Sumaré, não é isso? Foi roubado em Sumaré. Ou então roubam o carro aqui em Campinas e levam para desmontar em outras cidades, em Sumaré, em Hortolândia. Por quê? Para tentar fugir, né, do registro da ocorrência. O carro está passando com placa de Campinas em Sumaré. Até a polícia detectar que aquele carro é roubado, o bandido ganha um fôlego para poder chegar na oficina onde os carros são desmontados. Quer ver a prova disso? Ó? Esse carro foi roubado em Sumaré, trazido para ser desmontado aqui em Campinas. Tem mais um caso, não é isso? Mais um caso em que os criminosos também foram detidos por vender peças de carros roubados aqui em Campinas, dessa vez pela Polícia Civil de Hortolândia. Ah, brincadeira, hein? Eles estavam agindo da mesma maneira. Aí tinha um galpão para desmontar os veículos, levavam uma bela de uma grana pelos carros roubados. O grande problema dessa indústria do carro roubado e das peças paralelas, e eu repito sempre, não vou cansar nunca de repetir, quem compra a peça de carro roubado é tão criminoso quanto quem rouba o carro. Você foi lá, comprou peça sem origem, sem nota fiscal, você está correndo o risco de ser o maior criminoso da paróquia, velho. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Bom, para variar, eles tinham aí um galpão, desmontavam veículos, trouxeram carros de fora para poder desmontar e estavam levando uma baita de uma grana. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Jonatas Henrique da Silva, Fabrício da Silva Vieira e Flávio Severino Lopes, que já têm passagens por receptação e tráfico de drogas, foram detidos no início da manhã, quando chegavam neste galpão no Jardim Satélite Íris 1, em Campinas. A investigação da Polícia Civil de Hortolândia e de Campinas constatou que aqui veículos roubados eram desmanchados. Neste espaço acústico, as partes dos carros eram cortadas e posteriormente vendidas separadas. Já faz uns 10 dias nós estamos fazendo uma investigação de carros que estão sendo furtados em Hortolândia e na nossa região para lá e trazido para cá. Nós tivemos uma informação, né, que provavelmente seria esse local, foi feita uma campana e logo pela manhã conseguimos pegar 3 dos indivíduos. Em meio às portas, pneus e bancos, a polícia encontrou 2 módulos que eram usados para abrir os veículos durante o furto. Na parede do lado de fora, 2 câmeras eram usadas para vigiar a área. Uma fica bastante escondida, quase não pode ser vista. Com elas, os bandidos conseguiam ver a chegada da polícia. Certos de que o que fazia era ilegal, a quadrilha estava pronta para escapar, com 2 rotas de fuga. Uma delas fica nesta sala dos fundos. Olha só, esta escada encostada na parede serviria para que os criminosos subissem nela e tivessem acesso ao telhado por onde fugiriam caso a polícia chegasse. A outra estava sendo aberta nesta parede. Detidos, os 3 homens foram levados à delegacia de Hortolândia. A polícia segue atrás de outros integrantes do grupo. Já tem pistas de onde estão outras pessoas que fazem parte dessa quadrilha. O Marcão lembrou bem aqui. Vocês lembram daquela cena de água invadindo o porão de navio? Que sai rato para tudo quanto é lado? É rato por tudo quanto é buraco que ele pode ver pela frente. Na hora da enchente acontece a mesma coisa. O rato sai pelo primeiro buraco que ele encontra. É igual esses caras, eles são ratos, né? É lixo. Por quê? Porque é gente que está cometendo crime. E é o tipo do crime que começa aí no roubo de veículos e termina no latrocínio. Quantas pessoas já não morreram no momento em que tinham o carro levado por criminosos? Porque o criminoso atirou de graça, porque a pessoa fez um movimento, o criminoso achou que ela estava reagindo e atirou na pessoa. Quantas pessoas já não foram vítimas
desse tipo de crime, hein? Ah, faça-me o favor. Os caras tinham isolamento acústico, câmera de segurança. É extremamente organizado, viu? O negócio é extremamente organizado. Isso é o trabalho da Polícia Civil de Hortolândia, que acabou prendendo esses suspeitos aqui em Campinas depois de roubarem o carro lá. Você viu o trabalho do doutor Nista e toda a equipe da investigação, né? Ah, brincadeira, velho. Vem comigo aqui. Nós estamos falando de menor, né? Nós estamos falando de impunidade, nós estamos falando de gente que infelizmente colabora com o crime. Adivinha que nós vamos falar de novo? É de menor, meu camarada. Essa aí que é aquela reportagem que tem aquela imagem lá, Deus é fiel, é essa? Tem aí a imagem? Oh, os caras imprimiram. Será que é de fábrica isso ou bandido que colocava? É de fábrica ou bandido que colocava? Ah, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de... É terrível, viu? Terrível. Foi em Nova Odessa, o menor foi flagrado com 5 bananas de dinamite escondidas na mochila lá. Deus é fiel. Deus é fiel. Ah, você acha que bandido está preocupado com o nome de Deus? Bandido não está preocupado com o nome de Deus. Porque o bandido... bandido jamais, né, agiria da forma como age se tivesse preocupado com Deus. Ou eu estou maluco aqui? Jesus, quando passou por essa terra, nos deixou só o exemplo da fraternidade, do amor, do respeito ao outro. Você acha que bandido está preocupado com Deus? Os explosivos, esses apreendidos com o menor, são iguaizinhos aos que são usados para explodir caixas eletrônicos. Ou o cara ia levar isso aí numa feira de ciências da escola, ô Marcão? Eu acho que não. Eu acho que não, mas quer ver que eu sou meio bobo, né? Quer ver que eu sou meio bobo. A Sandra Lambert é quem tem os detalhes de trás pra gente. Deixa eu ouvir aqui, ó. Olho na notícia. Os policiais militares faziam ronda no Jardim São Jorge, em Nova Odessa, quando suspeitaram da atitude do jovem. Ao ser abordado, o menor confessou que recebeu R$500 para transportar os explosivos e não sabia para que seriam usados. O adolescente vai ser investigado, uma vez que ele não apresenta nenhuma passagem anterior aqui na cidade, né, para saber se essa versão dele condiz ou não com a verdade. Segundo a polícia, o bairro é conhecido pelo tráfico de drogas e essa não é a primeira vez que explosivos são encontrados no local. O delegado acredita que as bombas seriam usadas em ataques a caixas eletrônicos. A suspeita é de que essas dinamites se destinavam à explosão de caixas eletrônicos. O menor foi encaminhado para a Fundação Casa. Os artefatos são iguais aos que foram roubados em uma pedreira no início do mês em Santa Bárbara do Oeste. 3 bandidos renderam segurança do local e em menos de 20 minutos fugiram, levando 120 quilos de dinamite. A polícia precisa aprofundar a investigação. Quem sabe não chega nessa quadrilha que está distribuindo material explosivo para tudo quanto é lado, hein? Abrir um pote de maionese em casa que esse camarada não ia, hein, Marcão? Você que falou isso aqui. O Marcão fica falando um monte de coisa aqui no meu ouvido. Ele fala, abrir um pote de maionese que ele não ia com essa bomba. É verdade, mas nem para feira de ciências. Nem para feira de ciências esse cara ia. Alguém tem dúvida de que seria usado em atividade criminosa? A dinamite? Eu não tenho dúvida nenhuma, cara. Não tenho dúvida nenhuma. Fala, Deus é fiel. Você acha que bandido tá ligando para Deus? Bandido, né, infelizmente, né, marginal está à margem da sociedade, está à margem dos desígnios de Deus, né? Deus pode resgatar o seu coração, meu camarada. Acredite em Deus. Agora, saia do caminho do mal, né? Livre-se do caminho do mal. Porque o cara que está no crime está no caminho do mal. Esse aí tem pacto com outra coisa. Vem comigo aqui, ó. Tem o caso do adolescente lá de Piracicaba. Esse caso é chocante. Eu acabei de publicar lá no Facebook. Você pode acessar facebook.com/rodrigo.salomão.790. O adolescente de 16 anos matou um mecânico a pauladas, a sangue frio, né? Espancou até ver o mecânico perder a sua vida. Foi em Piracicaba. Ele se entregou à polícia e não ficou preso, porque tem 16 anos. A lei diz que aos 16 anos um menor é inimputável, ou seja, não pode se aplicar a ele a lei penal. E ponto, acabou.
a ele só resta o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, quando é aplicado. Se bem que esse Estatuto da Criança e do Adolescente às vezes me dá um certo medinho, para não falar outra coisa. É porque a gente acaba protegendo o criminoso com cabeça formada, né, que está na rua, para poder matar, para poder aterrorizar as famílias, né? E a gente acaba deixando esses caras soltos. Ou quando manda lá para a tal da Fundação Casa, antiga FEBEM, né, dá um atestado para ele de que ele vai se tornar um criminoso ainda mais perigoso. Porque na tal da Fundação Casa ninguém é recuperado. Ou eu tô maluco aqui, tô falando bobagem. Eu tenho certeza do que eu tô falando. O cara entra na Fundação Casa, mas olha, é raríssima a exceção de alguém que sai recuperado dessa Fundação Casa. Ou FEBEM, você chama do jeito que você quiser. Porque só trocou de nome, mas a situação continua a mesma. Olha, o adolescente tem 16 anos, saiu pela porta da frente da delegacia depois de prestar depoimento sobre o caso. E ele contou lá na delegacia que matou a vítima, porque estava sendo cobrado pela vítima do dinheiro lá que ele devia por uma bicicleta que ele comprou. 50, velho, 50 reais. É o valor de uma vida. Ah, faça-me o favor, hein? Alicia Manjavac conta essa história pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Seu filho é viciado, seu filho mexe com coisa errada. Uma hora a mãe espera. A mãe espera que algum mal acontecer, mas quando a gente cria um filho educado, trabalhador, um moço muito bom, todo mundo conhecia, a população sabe que era um jovem muito bom, então a gente não está esperando um final desse. Então é muito duro para uma mãe passar por esse processo. Mãe de 3 jovens, esta mulher fez de tudo para que os filhos levassem a vida da maneira mais correta possível. Ele era um menino bom, ele era um menino carinhoso, ele era um menino que compreendia muitas das vezes. A gente de cabeça baixa e sempre ouvia ter coisa boa da boca dele. Foi criado dentro da igreja. Mesmo assim, ela não conseguiu evitar que um adolescente de 16 anos se aproximasse do filho mais velho, o mecânico Luiz Fernando Guimarães. Há cerca de um mês, o garoto comprou uma bicicleta dele por 50 reais. Mas o valor nunca foi pago. Por diversas vezes, Luiz Fernando tentou cobrar a dívida, mas de nada adiantava. E eu vi que ele entrou dentro do quarto e falou para o outro irmão, falou, Júlio, o Serginho falou que não vai pagar eu coisa nenhuma, mandou recado e que eu e você não somos de nada. Preocupada, a dona Ângela pediu para que ele se esquecesse dessa história. Eu falei para ele, filho, deixa para lá, se é trabalhador, você não precisa. Na noite do domingo, dia 14 de abril, depois de trabalhar a semana inteira, o mecânico aproveitava para descansar. Por volta das 7 horas da noite, Luiz Fernando saiu de casa para ir conversar com um amigo. Mas quando estava nesta rua, se encontrou com um adolescente. Os dois começaram a discutir. O garoto pegou um pedaço de pau, bateu na cabeça do mecânico e o matou. Ele saiu do nada lá da casa dos pais dele. Aí, enquanto a mulher dele estava lá dentro, ele saiu quieto ali. Pegou o carro e foi na rua de trás lá e viu o moleque para cobrar dívida. Daí foi o que aconteceu aí. Mais de um mês depois de cometer o crime, o garoto se apresentou no Fórum de Piracicaba, confessou o crime, mas não foi apreendido. Liberado, ele continua vivendo tranquilamente pela cidade, enquanto a família de Luiz Fernando está destruída. Ele sinta o que a família está sentindo nesse momento, né? Muito difícil que nós estamos passando, que se ele coloque um pouquinho no nosso lugar. Desabafo dessa mãe, hein? Que dor no coração de uma mãe. Essa mãe está sofrendo o que há de pior, né? Que é enterrar um filho, né? Na inversão de valores, porque o filho enterrar o pai é a ordem natural da vida, é a ordem natural da coisa, né? Os pais mais velhos morrem mais cedo, os filhos vão lá e enterram. Agora, uma mãe enterrar um filho cheio de vida, uma mãe enterrar um filho com uma vida inteira pela frente,
E o pior de tudo é saber que o assassino do filho, um adolescente de 16 anos, tá na rua e não foi punido, meu camarada. Não foi punido, matou e não vai ser punido porque a lei diz que alguém, aos 16 anos, pode matar à vontade que não vai acontecer nada. O máximo é ser levado aí para a Fundação Casa, fica lá no máximo 3 anos. 3 anos. O cara fica 3 anos na Fundação Casa. Né? E depois sai de lá com a ficha criminal zerada. Zerada. É ou não é o país da impunidade? É ou não é o país da impunidade, eu estou perguntando. Tem um monte de gente comigo lá no Facebook, facebook.com/rodrigo.salomon.790. Vai direto lá para a fanpage, viu? Aliás, você que acessa e comenta comigo, aproveita para curtir lá a fanpage, que aí você recebe todas as atualizações que nós colocamos lá no Facebook para você, viu? Tem Maria participando. O pessoal está perguntando, eu escrevi errado aqui, porque eu escrevi pelo celular e dentro do estúdio já. E aí, ao invés de sair para, saiu pata, mas é para, viu? E tá faltando um S também na pauladas aqui. Aí o Eric está dizendo, por essas e outras somos chamados de pilantras e malandros lá fora. Enquanto não mudar essa corja de porcos em Brasília, são os políticos. Né? Nada será diferente. É revoltante. O Alexandre, que país de meleque, hein? A Ada, que é lá de Jundiaí. Para o mundo que eu quero descer, essas leis brandas favorecem isso tudo. Enquanto não mudarem as leis, isso nunca vai parar. Ada Miriam, de Jundiaí. Edna, nossa, que leis, ninguém faz nada. Os piores bandidos estão em Brasília, bando de vagabundos, está dizendo aqui a Edna. A Josi também está comentando. A Kelly, cada vez eu sinto mais vergonha do Brasil. A Roberto, é sempre assim. A Roberta agora, que absurdo. A menor idade penal deveria ser de 12 anos. Lauri, é com esse tipo de exemplo que segue cada dia mais forte para os jovens. Da Fundação Casa saem com diploma para o mundo do crime e mais um tanto de gente está concordando aqui, né? Com a nossa fala a respeito desse absurdo, essa coisa nojenta que é essa lei que beneficia criminoso. Tem mais uma reportagem aí, ô Vinícius? O cara matou por R$50, velho. Aliás, deixa eu agradecer lá, mais uma vez, os nossos amigos da Gazeta de Piracicaba, o Cristiano Dial Neto, né, que nos cedeu ali a fotografia desse pedaço de pau aí, ó. Foi feito lá na delegacia. Obrigado ao pessoal da Gazeta. Olha, o menor matou para se livrar da dívida de R$50 por essa bicicleta que ele havia comprado. Aí não aguentava mais ser cobrado, falava, vou tirar a vida daquele cara, vou matar aquele cara para ele parar de me encher a sacola aqui e cobrar R$50. R$50 o valor de uma vida desse mecânico que deixou uma mãe sofrendo, uma família despedaçada. Deixa eu ver a outra reportagem, olho na notícia. Trabalhador, honesto, sempre andou direito com as contas dele. Nunca tive problema nenhum na porta. Um rapaz bonito, forte e sorridente. Aos 25 anos, Luiz Fernando Guimarães era a alegria da família. Muitas das vezes nós, aqui assim, triste, sempre com acontecia algum problema, ele procurava brincar com nós, ele não deixava nós sossegados, ele queria ver nós sempre alegre, contente. É um menino muito brincalhão. Muito brincalhão. Não tinha maldade. Menino humilde. Atencioso, mesmo quando estava cansado do trabalho, fazia questão de conversar com os pais para saber como tinha sido o dia deles. Ele tinha muita preocupação comigo. Quando encerrava o dia, ele perguntava como que foi meu dia, como que foi o dia do pai. Os irmãos, nós era muito unido aqui dentro. No bairro, não tinha quem não gostasse de Luiz Fernando, que trabalhava como mecânico, mas sempre que tinha uma folga, até lavava o carro dos vizinhos, sem cobrar nada, somente pela amizade. Para ganhar um dinheiro a mais, resolveu vender a bicicleta que não usava mais.
O garoto que comprou a bicicleta tem 16 anos e mora a 3 quadras de onde Luiz Fernando vivia com os pais. Como ele não pagou a dívida, Luiz Fernando começou a cobrá-lo. Irritado, o adolescente o matou a pauladas. O meu irmão não merecia isso que ele teve. Ele era uma pessoa boa, respeitava todo mundo. Ele não era uma pessoa de briga, de fazer confusão. Muito sangramento, o crânio, várias pauladas. Quando chamou o SAMU, ele deu tempo só de levar, já foi com morte cerebral. Inconformada, dona Ângela pede justiça. A justiça daqui no Brasil, infelizmente, a gente sabe que menor aqui pode fazer o que quer e ele sempre sai de cabeça erguida. Sabe que não dói no coração das pessoas, não dói no coração desses políticos, não dói no coração da sociedade ver uma mãe, fazendo um desabafo desse? No meu dói, cara. Eu, sinceramente, saio daqui arrasado quando eu ouço esse tipo de notícia. E é isso que me faz ter força todos os dias para poder levantar, vir aqui para o programa, discutir, colocar minha cara a tapa, assumir bronca com os outros aí na rua. Por quê? Por esse tipo de discussão, cara. Por esse tipo de coisa. Nós precisamos mudar a realidade do nosso país. Nós precisamos mudar a realidade da nossa sociedade. Não dá mais para viver num país onde bandido é beneficiado pela lei e o cidadão de bem fica trancado dentro de casa com medo de viver. Com medo de viver. Ah, faça-me o favor. Tá aqui, olha, o Fábio Roberto. Eu já não acredito mais nesse país. Eu acredito muito no meu país. Eu amo o meu país. Eu não acredito nesses políticos que não tiram o traseiro da cadeira, viu, Fábio? O Alexandre Hernandes. Desisto de ter orgulho desse país. O Vanderlei Braga, vergonha. A Sueli, se um bandido adulto não fica preso, até parece que o menor vai ficar. É verdade, nem os adultos ficam presos, quanto mais os menores são beneficiados ainda mais pela lei. A Valéria Felipe pergunta o que eu estou perguntando aqui. Até quando? Será que não vão mudar nunca? Márcia, Deus, velai por nós. A Josi, vergonha. Wagner, é um absurdo tudo o que está acontecendo. O menor tem privilégios. O Leandro, barbaridade. O Jonatas, que Deus console essa família e que esse marginal saiba que a justiça divina, dessa justiça ele não escapa. O Alexandre, o exemplo vem de cima, nossos governantes que fazem as leis, bandidos iguais, cadeia neles. Bandido bom é bandido morto, diz aqui o Alexandre Martins. É o Alexandre que está dizendo, na participação aqui no Facebook. Um menor, 16 anos. 16 anos, matou, saiu pela porta da frente do fórum. Matei sim, senhor. Matei sim, senhor. E hoje ele está lá batendo bola, curtindo com a turma dele, soltando uma pipa. É isso aí que você está pensando mesmo. Vem comigo aqui, ó.